Eu me chamo Tainara, tenho 33 anos, sou natural de Colinas do Tocantins, mas cresci a minha vida inteira lá em Nova Olinda, né? Entrei na Rede Marajó em 2011 e hoje eu estou como supervisora administrativa nas unidades de Hidrolândia 1 e 2. Bem, a minha infância foi uma infância bem vivida, digamos assim. Naquela época não tinha telefone, na minha casa particularmente não tinha nem TV, era uma infância muito humilde. Eu não chamo de pobre porque pobre para mim existe outros sentidos. Então foi bem humilde, eu cresci sendo uma criança que brincava muito na rua, mas ao mesmo tempo meu pai era muito, super, hiper rígido, né? Então a gente cresceu, teve uma fase da minha infância que já foi morando em chácara, lá era bem divertido. E foi de lá, né, dessa infância humilde que eu sempre tive vontade de crescer, de ter a minha profissão e de conseguir as minhas coisas. É até engraçado, eu saía na casa das tias pedindo alguma coisa para me fazer, nem que fosse lavar a vazia do almoço para conseguir R$2. Então, assim, era uma infância realmente humilde da questão de dinheiro, mas era uma infância bem rica de convívio de família, de aprendizados, né? Meu pai, por ser um homem muito rígido, ele sempre nos ensinou bastante sobre ser corretos, né? Apesar dele ser uma pessoa daquelas difícil de lidar, mas ele me ensinou isso. Então, foi isso, a minha infância, a minha adolescência foi já saindo dessa chácara e já procurando emprego, fiz 18 já trabalhando. E no primeiro trabalho eu entrei num cartório, né, de registro. Nesse cartório eu tive bastante aprendizado. Lá eu só fui tirar férias do pessoal do cartório. Nessa época eu não sabia muito como é que funcionava essas coisas. E uma vez eu errei num caderno de assinaturas e não pode haver esse tipo de erro. E eu passei uma borracha. E aí aquilo foi o meu maior aprendizagem no início ali de serviço, foi isso. Eu aprendi muito que não é de qualquer forma que a gente corrige o que a gente errou. A partir daí eu fui chamada para trabalhar na prefeitura, passei mais de 2 anos trabalhando na prefeitura da cidade e dessa parte da prefeitura é que eu cheguei na Marajó. Eu entrei na Marajó em 2011, quando existia poucas unidades ainda, né? Bem lá no início, quando a matriz era o Marajó Nova Olinda, né? Marajó Nova Olinda, digamos que era uma escola. Lá eu trabalhava diretamente com a Tânia. Tâniazinha, ela é arretada desde lá. A Tânia mudava muito a gente de mesa e cadeira pra gente aprender tudo que o colega sabia, né? E a gente trabalhava também diretamente com o seu Hernandes, a gente tinha bem mais contato com a Aniele, com a dona Janete. Então, digamos que trabalhar diretamente com os donos faz também a gente aprender mais. E aí, desde essa época que eu sempre trabalhei dentro do escritório. Desde o início trabalhava com parte de notas, com lançamentos. Tive o prazer de trabalhar e aprender com o José Almir, que para quem está aqui há mais tempo conhece, tive a honra de aprender com ele, né? Desde essa época eu comecei a mexer também com a parte de supervisora de loja. Trabalhei direto com a Aniele. Para quem não sabe o que é trabalhar direto com a Aniele, cara, dá um frio na barriga, mas eu aprendi muito com a Aniele. E aí de Nova Olinda, desde que eu me mudei, eu continuei trabalhando nessa parte do escritório. E só lá em Frutal que eu me tornei supervisora administrativa, né? Hoje, cuido de 2 unidades. Eu digo que a rotina de GA, não existe rotina. Por mais que você queira começar o dia e dizer, eu vou entregar essa demanda hoje, surge 1001 assuntos, 1001 coisas diferentes durante o dia e acaba que às vezes você se enrola com um assunto que você nem estava esperando. Então hoje a gente faz toda a parte de trabalhar com os cheques, de cuidar da parte das contas, a parte da admissão. Eu não abro mão de fazer as entrevistas desde o início, de ver o perfil da pessoa até o final, que ela traz toda a documentação pra gente. E aí as demais coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia, né? Fica até parecendo pouca coisa falando aqui no vídeo, mas é que não dá para pontuar aqui agora nesse momento tudo que a gente faz de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Hoje a Marajó trabalha com melhorar a vida das pessoas e é automático que melhorando a vida dos colaboradores melhore a nossa vida também, né? Eu, particularmente, tive uma conquista ultimamente, que foi a abertura da minha lavanderia na unidade Hidrolândia 2. E agora eu vou abrir a minha primeira sorveteria também na unidade Hidrolândia 2. E assim, a cada dia eu tento descobrir com a minha equipe o que são coisas que eles desejam, que eles almejam, que eles têm vontade, que a Marajó é capaz de dar ou de pelo menos proporcionar algo que eles consigam chegar lá. Se eu sei que é possível conseguir um reajuste para aquela pessoa que já tem mais tempo comigo, se eu sei que é possível eu juntar os colegas e dar aquilo para aquele colega, eu tenho até uma coisa que ultimamente eu gosto, eles dizem assim, a Tainara é minha psicóloga, eu tento entender o que está passando na cabeça de cada um e eu tento ver se eu consigo algo para trazer
trazer eles pra gente, tanto como empresa, tanto como colega, como amigo, né? Eu tenho vários casos de funcionários que saíram e compartilharam comigo depois coisas que aconteceram na vida, coisas ruins, infelizmente, que aconteceram, mas coisas boas também. Então, hoje, como supervisora, eu consigo ter esse acesso às pessoas de uma forma a entender o que está passando pela cabeça, pela vida particular, pelo coração dessas pessoas. E eu tento sempre que posso, converso inclusive muito com o Dori, que fica muito lá perto de mim, eu fico mais na unidade Hidrolândia 1, e o Dori sempre ele me dá apoio, ele vê se é possível a gente fazer aquilo que eu estou pensando em fazer, e a gente sempre corre atrás para tentar melhorar aquilo na vida da pessoa. Quando eu estava em Paraíso, que a gente teve a proposta para se mudar para Frutal, que o cargo melhor seria o do Leandro, né? Eu aceitei na hora, porque eu era jovem, tinha casado recentemente, né? Para quem não sabe, com o GG mais bonito da rede, Leandro. E aí a gente precisava crescer, precisava comprar nossas coisas. Até então nós estávamos colocando tijolinho por tijolinho, mas ainda não tinha quase nada. E lá em Frutal a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro. Lá também eu tive o meu primeiro filho. Meu primeiro filho foi, digamos assim, o maior aprendizado e a maior bênção que eu já tive até hoje na minha vida, né? Eu tenho 2 filhos, mas o primeiro, desde o nascimento dele, sempre foi um desafio. Com poucas horas que ele teve alta da maternidade, ele ficou internado. Ele pegou uma bactéria que até hoje não se sabe como, e ele chegou lá entre a vida e a morte, né? Era um caso bem delicado. Era uma bactéria muito grave. E aí a gente ficou 7 dias internado, eu com ele, né? Eu lembro da médica dizer assim, você não pode acompanhar seu filho. E eu falei assim, eu vou ficar. Ela disse que não é um local para quem terminou de ganhar bebê ficar. Eu falei, eu vou ficar. Eu sei que eu sou forte, eu fico. E aí depois de 7 dias, o meu filho teve alta, a gente foi para casa, né? E aí, com 2 anos depois, eu engravidei do meu segundo filho. Só que aí, quando eu pensei que o meu maior desafio tinha sido o nascimento do meu primeiro filho com a doença, eu descobri também que o meu segundo filho, ele é autista. E foi aí, então, que veio minha lição de vida, né? E quando eu digo que a Marajó, ela muda a vida das pessoas, não é só pelo salário, não é só pelo cargo, ou até mesmo uma sala de aluguel que a gente consegue, mas eu digo pelas pessoas que existem. Hoje aqui tem uma pessoa que eu acredito que ela não sabe, mas ela é muito importante na minha vida, que é a Gesa. A Gesa, ela apareceu de presente, né? A Gesa é uma pessoa que, para quem não sabe, ela bate a Lisa, né? Ela é uma pessoa que ela tem delicadeza em saber que a pessoa não vai ficar mal depois. E aí a Gesa conseguiu, depois do meu filho ter o laudo de autismo, ela conseguiu me indicar uma clínica, que é muito complicado conseguir uma clínica que seja credenciada do plano. E ela conseguiu para mim, Tainara, corre, tá abrindo essa clínica. E aí eu consegui correr e pegar uma vaga para o meu filho começar as terapias dele, né? Sem terapias é muito complicado acompanhar, né, a criança. E eu consegui as terapias nessa clínica que a Gesa foi lá e correu e me avisou. E graças a Deus ela me avisou a tempo de ter a vaga. E aí, assim, uma das maiores vitórias que eu tive ultimamente na minha vida foi conseguir as terapias corretas para o meu filho. E foi pela Gesa, que é um anjo. Se ela não sabe, ela é um anjo nas nossas vidas, né? E assim, tirando toda essa parte, né, emocional, eu também consegui abrir a nossa lavanderia na unidade. Troquei de carro esse ano novamente, né? E também vou abrir agora a minha sorveteria. Então, assim, é muitas bênçãos realmente dentro da Rede Marajó. Desafio sempre vai existir em qualquer lugar, não só na Marajó, porque às vezes você entra num time tão abençoado, tão bonito, pensando em que vai ser apenas as mil maravilhas. E na verdade não. Na verdade, qualquer caminho que você tiver que seguir vai ter muitos desafios, independente da empresa que você vai entrar. Mas uma coisa eu sempre digo, no final vai dar certo as coisas. Então, se tem uma coisa que eu garanto, aqui tem muito aprendizado, aqui tem muitas chances, muitas oportunidades e, acima de tudo, é uma empresa cheia de fé. Então, às vezes em que eu pensei em esmorecer ou em ficar triste por algum motivo, eu via que a fé ia levar a gente para algum lugar. A Marajó hoje, ela é um tipo de empresa em que eu me sinto à vontade. Hoje eu amo o que eu faço. Eu amo mesmo, eu vou muito feliz trabalhar. Às vezes tem um feriado, eu fico brava. Cara, eu precisava ir lá, eu precisava terminar. Então, assim, para quem entra hoje, vai ter desafios, vai ter muita coisa que você precisa aprender. E a rede, todos que estão aqui para apoiar, para ajudar. E eu tenho certeza que quem está aqui hoje tem um lindo futuro pela frente, tem muitas coisas ainda para aprender, para ganhar. E aí, assim, o que eu falo a Marajó é uma rede iluminada que eu estou desde 2011, graças a Deus, e que eu sou muito feliz em estar no meio dessa equipe. Então, o que eu quero falar
até 2025, que com fé em Deus eu vou estar aqui novamente e com certeza vou estar apresentando ótimos resultados e falando de coisas boas na minha vida também.